Bom dia, pessoal, tudo bem? A nossa aula de história hoje será no segundo módulo, na página 252 a seguir. Então, nós já sabemos que em 1888 a escravidão teve fim no Brasil. Mas mesmo depois dessa libertação, muitos descendentes de africanos continuaram a viver em comunidades quilombolas. Por quê? Porque eles não tinham recursos para estar mantendo a família. Eles não tinham terra para cultivar, eles não tinham trabalho remunerado. Então eles tinham que se refugiar nas comunidades quilombolas. O que eram as comunidades quilombolas? O quilombo era um lugar onde os escravos fugidos se refugiavam. E depois que os escravos foram libertos e os africanos ocuparam esse lugar, criaram-se as grandes comunidades quilombolas, né? Devido à falta de condição deles viverem em outro lugar. Então, continuando aí. Nessa próxima página mostra aí pra gente um artesã quilombola, mostra também as crianças jogando capoeira em uma comunidade quilombola, né? E seguindo aí, nós vamos ver que lá na aula passada nós falamos sobre as capitanias hereditárias. E nós sabemos que o rei de Portugal dividiu o território colonial em lotes de terras, né? E ele distribuiu esses lotes de terras com pessoas que tinham poder aquisitivo em mãos, né? Ou seja, que eram bem de situação. Para quê? Para que eles expandissem esses territórios, né? Para que eles fizessem crescer. Porém, em alguns não funcionaram, né? Como nós vimos na aula passada. Continuando. Esse foi o primeiro modelo de divisão das terras das colônias, que deu origem ao primeiro latifúndio no Brasil. O que são latifúndios? São grandes extensões de terras improdutivas ou pouco produtivas, que pertencem apenas a uma pessoa ou apenas uma família, né? E ao longo dos anos, os latifúndios permanecem como um dos principais modelos de propriedades agrícolas no Brasil. Assim, a maior parte da terra do nosso país continuou concentrada na mão de apenas uma pessoa, ou seja, de poucas pessoas, né? Quem tem poder aquisitivo maior tem maior concentração de terra em mãos, certo? Continuando. Então, apesar do movimento que esses quilombolas, que esse povo faz pela redistribuição de terras, muitas famílias de agricultores ainda vivem em condições precárias, porque não possuem terra onde possam trabalhar para garantir o sustento da família, a subsistência da família, né? No entanto, o cumprimento dessas leis enfrentam fortes resistências de grupos que defendem a manutenção da estrutura agrícola do país. Ou seja, da concentração de terra na mão de poucas pessoas, mesmo que em condição improdutivas, mesmo que essas terras não produzam, né? Ainda existem muitas famílias vivendo em situação precária por causa da resistência dessas pessoas, desses movimentos, certo? Então, a tia Tânia vai colocar um vídeo pra gente, onde fala dessas comunidades quilombolas. É um vídeo divertido que vai contar pra gente de modo divertido sobre essas comunidades quilombolas, ok? Então, na próxima página aqui, o livro traz uma sugestão de uma atividade pra gente, aonde tem só duas questõezinhas. O que acontece? Nós vamos ler essas manchetes e vamos associar
o assunto da manchete a essas letras aí, certo? Então, olha só. Na manchete A, símbolos de resistência. Quilombos preservam cultura negra em Pernambuco. Letra B. Mais da metade da população quilombola convive com a fome no Brasil. Letra C. Entre a floresta e a praia, quilombo briga pela posse de terra. Então, nós vamos estar lendo aí, ó, cada uma dessas alternativas e associando as manchetes, certo? E a letra B? Por que é importante para as comunidades quilombolas terem suas terras reconhecidas? Por que é importante, gente? Então, nós vamos usar a manchete da letra A para justificar. Nós vamos dar a resposta, por que ela é importante, e vamos pegar a manchete A e justificando a nossa resposta, ok? Então, muito fácil essa atividade, né? E eu espero que vocês gostem do vídeo que a tia vai colocar. E até a próxima. Beijos. Fiquem com Deus.